Estamos iniciando mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa, ele tem a responsabilidade do DEFADEM. O DEFADEM é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o assunto, tema, como servir ao seu cônjuge. Nós vamos conversar sobre esse assunto, nosso programa, mas vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. É uma alegria, uma satisfação poder estar sempre com vocês, falando de assuntos que são úteis à vida relacional do casal. O programa de hoje nós vamos conversar sobre o assunto, o tema, como servir ao seu cônjuge. É o tema que nós escolhemos para o nosso diálogo nesse programa de hoje. Vamos ler na passagem bíblica, está aqui no livro de João, capítulo 12, e o versículo de número 26, que se expressa dizendo o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João capítulo 12 e o versículo de número 26. Muito bem. Como servir ao seu cônjuge? Jesus falando, o apóstolo João escrevendo o Evangelho segundo João, Jesus se expressou dizendo: se alguém me serve, siga-me. Porque onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Todo cristão, ele, de uma maneira genérica, todo cristão ele é chamado para servir. Primeiro porque servir é uma atitude de humildade, uma atitude humilde que agrada a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus e a nossos irmãos, ao nosso próximo. Quem serve se preocupa exatamente, ou geralmente, em fazer bem aos outros, deixando exatamente de lado o egoísmo. Quando todos servem uns aos outros, a família, por exemplo, a igreja, o que acontece? Todos crescem e todos se fortalecem, quando todos vivem em harmonia, em mutualidade. Então a tendência é crescer, porque eles estão servindo a um outro, eles se fortalecem. Existem pessoas que têm o dom de servir. Pessoas com o dom de servir, elas costumam ajudar onde quer que ela esteja. Não importa que esteja na família, que esteja na igreja, que esteja no trabalho, podendo servir em diferentes áreas. As pessoas que têm o dom de servir, pessoas que gostam de servir, gostam de ajudar. Jesus, ele veio para servir. Ele disse: eu vim para ser servido, não para ser servido. Embora sendo Deus
Todo-Poderoso Pai, Jesus se tornou servo para nos salvar de nossos pecados. O governo de Jesus não é mandar nos outros, mas é servir aos outros com humildade e amor. João 12, 26, né? A passagem bíblica que eu li, ela reforça essa afirmativa, dizendo: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Se alguém me serve, me sirva, deve me seguir. Deve estar junto. Quem serve deve estar junto àquele que está servindo. O compromisso, meu amado, o compromisso de um casal tem que ser primeiro com Deus e depois com o outro. Por isso, eu digo, não tenha vergonha ou medo, vamos dizer assim, de se expor suas fraquezas, seus defeitos, seus sonhos e seus desejos, de servir a Deus. Não, sirva como você é, fazendo melhor. Nós precisamos lutar diariamente para criar o hábito de orar junto, marido e mulher. Falar de assuntos espirituais. Só assim, seu casamento, vamos dizer assim, ele estará cumprindo o seu propósito. Quando vocês juntos oram, juntos vocês comungam. E o mais interessante na relação conjugal é que vocês estejam prontos para servir. E conservem acesas, vamos dizer assim, acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente para que vocês entrem. Felizes são os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servir o Senhor Jesus. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, não importa, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados para servir, como servir ao seu cônjuge. Então, a regra áurea é que nós devemos primeiro servir a Deus. Quando você serve a Deus com gratidão, com reconhecimento, aí vocês passam então a servir ao seu cônjuge. A esposa serve ao esposo e o esposo serve à esposa. Há uma mutualidade, há uma concordância, porque os dois estão disponíveis um para o outro. E isso é fundamental em qualquer relacionamento, e principalmente falando do relacionamento conjugal. Servir ao outro. Esta é a maneira mais fácil de vocês conseguirem vencer as dificuldades da vida. A Bíblia diz para a mulher, em Provérbios 14, 1, que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos.
E ainda diz em Provérbios 31:30, que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Por isso que eu falei, nós precisamos servir primeiro a Deus, né? Para depois servirmos ao nosso cônjuge. Isso é fundamental. E a Bíblia diz para você, homem, mulher, ou seja, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mas vale a mulher que teme ao Senhor do que o espírito do que conquista uma cidade. Provérbios 10:32. Meu amado, lá em 1 Pedro 3:7, diz assim também: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiros do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, isso é o que a Bíblia diz acerca daqueles que estão dispostos, que decidiram servir um ao outro. Este é o conselho bíblico que nos leva a tratar o nosso cônjuge de uma maneira serve, como servir a ele. Na formação do homem, todos os detalhes e opções, eles foram inseridos na sua personalidade, exatamente com o objetivo do mesmo se realizar, e realizar aquele que por algum motivo tivesse ligado a ele ou que fizesse parte do seu mundo. Então, quando Deus criou o homem, Deus deu inteligência ao homem e à mulher, né? Colocou na sua personalidade tudo aquilo que faz necessário para que ele realize a outra pessoa. Então, dotado de dons e aptidões, o ser humano criado, ele estava pronto a desenvolver e pôr em prática tudo aquilo que fosse útil para o seu crescimento, para a sua segurança e para o seu bem-estar. A Bíblia ensina que a mulher deve ser a pessoa mais importante para o marido. E da mesma forma que o marido deve ser o mais importante para a sua esposa. Isso traduz serventia, um servir ao outro, um dedicar-se ao outro. Que não há alguém mais importante para mim aqui na terra do que o meu cônjuge. Se o marido amar a esposa mais do que tudo, e vice-versa, o que vai acontecer? Os filhos se sentirão mais confiantes. Eles terão segurança de que os pais se amam de coração. E, consequentemente, eles saberão que o lar onde eles estão inseridos é um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de segurança. Os filhos se sentem bem quando eles veem o espírito de servo em seus pais. Com isso, meu amado, esse modelo será reproduzido nas futuras gerações da família. Porque nós estamos no teatro e eles estão na plateia. Quando nós servimos ao nosso cônjuge, estamos ensinando a eles que também eles devem servir futuramente aos seus cônjuges, servir ao seu próximo e especialmente servir a Deus. Essa deve ser
a meta daqueles que servem, daqueles que estão dispostos a servir, daqueles que têm o dom de servir, porque eles sabem que isso vai produzir fardos de harmonia, de bonanças para a vida, não só deles, do casal, mas dos filhos que eles geraram. Muito bem. O princípio base para adquirir qualquer tipo de relacionamento chama-se servir. Esse é o princípio base para adquirir qualquer tipo de relacionamento. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo lá aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele enfatiza que devemos servir uns aos outros mediante o amor. Existe até um adágio popular que diz: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Isso é muito interessante. É exatamente através do serviço que prestamos a alguém que conquistamos os melhores relacionamentos que produzem em nós prazer e segurança. Como é bom servir. Melhor é dar do que receber. Então veja bem, logo que Deus criou o homem, a primeira preocupação foi criar um jardim. Veja a preocupação de Deus e colocar o homem para cuidar e prestar serviço naquele ambiente agradável, ambiente que foi feito especialmente para que ali fosse a sua morada permanente e o seu universo, onde passaria a aprender e a desenvolver a arte de servir bem. Deus colocou na mão do homem um jardim e disse: agora cuida dele, serve a ele para que ele possa lhe servir. Quando você cuida da sua casa, quando você serve bem a sua casa, você se sente bem, se sente gratificado, porque aquele ambiente que você criou para servir, ele lhe traduz vida, lhe traduz harmonia, lhe traduz paz. Como servir ao seu cônjuge. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos falando no programa de hoje, conversando sobre o tema como servir ao seu cônjuge. Como é bom e maravilhoso você servir. É uma alegria muito grande você poder servir. Diz a Bíblia que, e viu Deus, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e viu Deus que não era bom que o homem ele servisse somente às suas necessidades pessoais, como por exemplo o seu trabalho, seus negócios, a igreja. Deus viu isso. Então Deus observou e viu que o mundo dos sentimentos e das emoções do homem que ele havia criado estava vazio. E por causa disto, o homem se sentia solitário, sozinho e carente de relacionamentos emotivos. Ele servia o jardim, os animais, as árvores, mas as suas emoções, seus sentimentos estavam sozinhos, estavam solitários. E diz a Bíblia que o homem ele foi criado em uma triunidade. Deus criou o homem com corpo, com alma e espírito. Veja bem, com o corpo ele servia e se relacionava mais com o mundo e a natureza criada. Com o espírito, ele servia a Deus.
E com a alma, ele sentia a necessidade de alguém semelhante a ele, que pensasse, que sentisse, que vivesse as mais belas emoções que a vida lhe proporcionava. Que coisa fantástica as coisas que Deus faz. Tudo tem um sentido, tem um propósito, tudo tem um porquê. Essa trinidade, corpo, alma e espírito. É um contexto maravilhoso em que só existe isto na criação prima de Deus, que foi a criação do homem. Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, Deus é grande e maravilhoso em ter criado o homem e ter dado a ele a oportunidade de servir. Então não perca essa oportunidade, meu amado, de servir ao seu cônjuge, especialmente. Muito bem. E diz que, e Deus, entendendo a necessidade da alma do homem, e para que o homem ficasse completo, ele fez exatamente, ele formou a mulher. E diz que usando como matéria-prima a própria carne e o osso do homem. Aleluia. A fim de que exatamente pudesse se firmar uma unidade entre os dois, que somente a morte teria autoridade para realizar uma separação. Porque Deus uniu, não separe o homem. Deus criou a mulher, tirando a do homem, para que essa unidade ela ficasse mais então unida. E diz lá em Gênesis 2:23 que a expressão do homem, Adão, diante da grandeza, da maravilhosa bondade de Deus, ele se expressou dizendo: esta afinal é osso de meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela é bela, é maravilhosa. Isso fala de intimidade, de unidade. Essa expressão descreve proximidade, descreve unicidade ou intimidade. E esse, meu amado, foi o primeiro e o maior serviço que o homem prestou à sua esposa. Ou seja, o reconhecimento de que aquela mulher fazia parte do seu ser e também da sua vida. Essa mulher que você tem ao seu lado, que Deus lhe deu, é a mulher que faz parte da sua vida, que soma com você, que cresce com você e que serve a você. Por isso, devemos aprender a servir ao nosso cônjuge, porque só há ganho quando você serve. Imaginamos agora o seguinte: imagine que o homem, diante da dádiva de Deus, e agora com o mundo das emoções realizada com a sua esposa, ele deve ter se expressado para a sua esposa dizendo, ele se declarou dizendo: encontrei finalmente aquela que pode completar, que enche a minha solidão, que me será tão cara quanto a minha própria carne. Ela é linda, é perfeitamente adequada para mim, é tudo que eu preciso. Eu posso dizer isso com a minha esposa. Eu não sei se você pode falar isso com a sua esposa, mas eu confesso, eu posso falar isso para a minha esposa. Eu encontrei finalmente aquela que completou a minha vida, que me tirou da solidão, que ela é tão cara para mim. Ela é linda, é maravilhosa. Ser um servo do casamento é você colocar seu cônjuge em primeiro lugar, mesmo antes de você ir doar-se pelo outro.
Isso é ser servo do casamento. Doar-se aqui deve ser algo contínuo, uma atitude continuada, que olha perpetuamente pelo bem-estar do seu cônjuge. E isto significa dizer que farei tudo para torná-la ou para torná-lo mais importante do que eu. Ou seja, suas necessidades terão prioridades. Eu prometo desistir de minhas preferências e até mesmo de minhas necessidades, se isso serve ao seu bem-estar. Então, aquele que serve, ele tem essa espontaneidade. Ele não tem dificuldade em se expressar desta maneira, porque ele é servo. E ser um servo, como eu falei no casamento, é você colocar seu cônjuge em primeiro lugar. Mesmo você de qualquer outra coisa, mas é ele, é ela que deve estar em primeiro lugar. Isso é importante, isso é fundamental para aqueles que desejam servir, que têm o dom de servir. As nossas necessidades, elas são variadas e diversificadas. Nós sabemos disso. Nós temos diversas e variadas necessidades. Cada um de nós somos diferentes, né? Então, cabe a cada cônjuge conhecer essas necessidades. Faz necessário cada um dos cônjuges especializar-se em conhecer o mundo emocional, o mundo sentimental e o mundo físico de cada um do seu parceiro. Isso com o objetivo de melhor servir ao seu cônjuge. Quando você se torna especialista em conhecer o seu cônjuge, você se torna mais fácil em atender a necessidade dela. Torna especialista em conhecer o seu cônjuge. Enfim, o objetivo que todos precisam assumir no casamento não é ser um grande esposo ou uma grande esposa, e sim ser um grande servo, pois grandes servos vivem grandes casamentos. Aleluia! Então é preciso ter um acordo no casal. Avançar sempre. Esse deve ser um acordo permanente no casal. Um em favor do outro. Um sempre valorizando o outro. Nenhuma dificuldade tem o poder de destruir o casamento que anda assim. Pois entendem que nada é maior do que a sua história e o seu amor. Este é o caminho que Deus tem para cada casal. Prosseguir em amor e a serviço um do outro. Isso, meu amado, fará bem para o casal e para os filhos. Isso fará bem para aqueles que resolveram servir um ao outro. Aleluia! Jesus, ele nos deu o melhor exemplo possível de viver uma vida como servo. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28, ele nos deixa uma grande lição, quando ele diz que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. O nosso grande Deus, o Senhor, ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Que coisa fantástica! Ele, portanto, deve ser seu maior referencial de servo, a fim de que você venha
exatamente a desenvolver uma vida que sirva ao seu cônjuge e aos que sem esperar compensação. Você não quis esperar compensação. Ele nos mostrou, com o seu exemplo, que o maior dever de um grande líder é ser servo. E que a verdadeira liderança não está em quem toma as decisões, mas em quem busca suprir as necessidades. E digo mais, ser um servo no casamento é você colocar a necessidade do seu cônjuge acima das suas necessidades. E também tornar seu cônjuge mais importante que você. É você desistir até mesmo de suas preferências e das suas necessidades, se isso vem contribuir para o bem-estar do seu cônjuge. Você abdica, você renuncia às necessidades, porque você sabe que você, assim fazendo, você vai beneficiar a pessoa que mais você ama, a pessoa que você escolheu para ser sua, para ser seu e viver com você até que a morte os separe. Que Deus te abençoe, meu querido, que você possa realmente entender e compreender a necessidade de servir ao seu cônjuge. Nós já estamos chegando ao momento final do nosso programa. Queremos agradecer a sua audiência, mas antes eu gostaria de orar com você, para que Deus nos abençoe, nos ajude e nos ensine a servir como Ele realmente serviu. Vamos orar. Aleluia. Querido Deus e Pai que está nos céus, queremos te louvar, papai, e te adorar, Senhor, por mais uma oportunidade. Aqui estamos juntos, reunidos em teu nome, papai. Quero te apresentar todas essas pessoas, ouvintes do programa Momento com a Família, Pai, os casais, que possamos aprender essa lição, meu Pai, de servir um ao outro, com toda a dedicação, com toda a alegria. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o nosso programa, que Deus te abençoe. Deus da família, abençoe.